Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas do Sebrae, trabalho na gerência de operações e relacionamento com os clientes e hoje eu estou aqui com vocês para nós falarmos sobre dois assuntos bem importantes e que dizem respeito às microempresas e aos microempreendedores individuais. Então são dois assuntos diferentes, mas que ao mesmo tempo eles se coincidem e que é interessante a gente esclarecer algumas coisas e falar um pouquinho mais sobre isso. Então, desses dois assuntos, tá, gente? O primeiro deles é a migração, onde a gente vai abordar alguns aspectos sobre a migração das micro e pequenas empresas para o MEI. E, no segundo momento, a gente vai falar sobre uma das obrigatoriedades do MEI, que é a entrega da declaração anual de faturamento. Então, esses são os dois temas, tá bem? Antes de nós começarmos, vocês vão ver aqui na descrição do vídeo que a apresentação que eu estou utilizando ela já está disponível para download. Então, vocês podem fazer esse download e acompanhar por ali também. E aqui ao lado tem o chat, então se surgir alguma dúvida durante a minha fala, durante a apresentação, podem postar ali que no final a gente vai abrir um espaço para esclarecimento dessas dúvidas. Tá certo, gente? Então vamos lá, começando. Falar da migração então das microempresas para os microempreendedores individuais. A migração da ME para o MEI, já para a gente se familiarizar um pouquinho com os termos. Antes de eu entrar diretamente no assunto da migração, tá? O porquê que a gente achou interessante trazer esse assunto para a pauta, para a gente conversar e falar um pouquinho sobre ele. Basicamente por dois motivos, tá? O primeiro deles é que esse processo de migração tem um prazo, de certa forma, curto para que isso ocorra, um prazo bem específico, que já está chegando o prazo. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo dessa migração é que, assim, se a gente olhar para o MEI, tá, gente? O MEI ele é uma legislação que tem um pouco mais de 10 anos. Ele foi criado lá em 2008 e as primeiras formalizações, os primeiros registros lá em 2009. Então a gente tem 9 anos de existência do MEI. E antes do MEI, o modelo mais simples de registro de empresa era através da microempresa optante pelo Simples Nacional. Então, por que eu estou trazendo esse histórico, tá? Porque muitas dessas empresas que anos atrás foram constituídas como microempresas optantes pelo Simples, muitas delas, na verdade, atendem ao perfil do MEI. E que, na época que foi registrada, não existia o MEI, e depois, talvez por desconhecimento, enfim, permanecem como MEI. Então, a ideia é essa, esclarecer um pouquinho o que é esse processo de migração, de que maneira é possível trazer essa tua microempresa para o regime do MEI, e, em cima disso, ter alguns benefícios, principalmente a redução da carga tributária. Então, prazo bem específico para essa migração e essa demanda que é recorrente das microempresas que desejam migrar para o MEI e que muitas vezes também nem conhecem esse processo de migração. Então esse é um dos principais pontos, tá certo? Então começando lá. O que é a migração, tá, gente? A migração nada mais é do que a mudança do regime tributário. É só isso que ocorre nesse processo de migração das microempresas para o MEI. Aqui já quebrando algumas informações incorretas que ocorrem, tá? Existe muita informação aí fora, no mercado, que dizem que não é possível uma microempresa migrar para o MEI. Gente, isso não existe, tá? Isso é totalmente infundável, digamos assim. Existe sim a possibilidade de uma microempresa migrar para o MEI, isso é muito tranquilo. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Então, de forma bem prática, o que vai mudar para essa empresa, esse processo de migração, é a alteração do regime tributário. Porque, assim, o MEI, ele é optante por um regime tributário bem específico chamado de CIMEI. E o CIMEI, ele está dentro do Simples Nacional. Então, quando a gente está falando de uma microempresa que deseja migrar para o MEI, ela vai fazer parte, ela vai aderir ao regime do MEI chamado CIMEI. É isso que muda. Única e exclusivamente o que vai mudar no processo de migração é a opção pelo CIMEI. Então, número do CNPJ, natureza jurídica e demais dados cadastrais da tua empresa, eles não sofrem alteração. Obviamente, se você atende a todos os critérios necessários para que essa migração ocorra, que a gente vai ver em seguida. Mas o processo em si, dessa migração, dessa opção pelo regime tributário chamado CIMEI, é isso que vai mudar, gente, é só o regime tributário. Nenhum outro dado cadastral da empresa vai ser alterado. Então isso eu queria deixar bem claro para vocês, para que a gente, a partir daí, comece a entender um pouquinho como é que funciona essa parte da migração das microempresas para os microempreendedores individuais, tá certo?
Vamos lá. O que a microempresa, o que a ME, ela precisa atender para migrar? Aqui eu elenquei alguns dos principais tópicos que devam ser atendidos pelas microempresas e que são fundamentais para que essa migração ocorra, para que a Receita Federal defira o pedido de migração da tua microempresa para o microempreendedor individual. Então a gente vai abordar cada um deles, explicar um pouquinho quais são os impactos e o que daqui a pouco você precisa fazer de alguma adequação, alguma alteração da tua empresa para atender a esses requisitos. Então a gente tem lá o primeiro, ter faturamento máximo de R$ 81 mil em 2018. Essa é uma premissa básica, tá, gente? Porque assim, o MEI ele tem um limite de faturamento no ano, que é R$ 81 mil de faturamento bruto. Então a empresa que quer migrar para o MEI, ela tem que atender esse ponto também. Então aqui a gente está levando em consideração o faturamento bruto que a empresa vai ter durante o ano de 2018. Então se em 2018 ela ter tido um faturamento de até R$ 81 mil, é um dos pontos que ela obrigatoriamente tem que atender para solicitar essa migração. Aqui vale um destaque também, 81 mil é levando em consideração o ano calendário cheio, tá? De janeiro a dezembro. Então se porventura a microempresa ela se registrou aí no meio do ano, qual é o cálculo que ela vai ter que fazer? O cálculo proporcional. Então ela pega o mês em que ela registrou a empresa, até dezembro, ela pega essa soma, multiplica pelo valor de R$ 6.750, que é a média de faturamento do MEI. Então, essa soma é o máximo que ela vai ter alcançado de faturamento proporcional para poder solicitar a migração para o MEI no próximo ano. Então, faturamento é o primeiro tópico, tá? O segundo tópico que a empresa obrigatoriamente tem que atender é que ela obrigatoriamente deve estar enquadrada, tendo na sua natureza jurídica, como empresário individual. O que isso quer dizer? Se hoje você é uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou possui qualquer tipo de sociedade, isso é um impeditivo total para fazer essa migração. Então a microempresa, ela tem que obrigatoriamente estar enquadrada, tendo na sua natureza jurídica um empresário individual, para solicitar essa migração, essa mudança de regime para o MEI, tá? Então isso é bem importante. Outro ponto é que essa microempresa, ela obrigatoriamente tem que estar enquadrada no regime do Simples Nacional. Então assim, lembram que eu comentei, o MEI, que é optante pelo regime tributário chamado de CIMEI, ele é um regime que faz parte, ele integra o Simples Nacional. Então a empresa que quer migrar para o MEI, ela já tem que ser optante pelo Simples Nacional, para daí solicitar esse enquadramento no CIMEI. Então essa empresa, a empresa que migra para o MEI e os próprios MEIs que nasceram diretamente como microempreendedor individual, eles acabam sendo optantes por esses dois regimes, tanto do Simples Nacional como do CIMEI. Mas pelo fato de serem optantes do CIMEI é o que o caracterizam, né, como microempreendedores individuais. Então, isso vale para a microempresa, ela tem que estar enquadrada no Simples para poder migrar para o CIMEI. Outro tópico é que a empresa, como eu comentei, ela não pode ter sócio, então ela tem que ser individual, mas ela também não pode ser sócia de uma outra empresa. Digamos que eu tenho uma empresa registrada no meu nome, uma microempresa optante pelo Simples, empresário individual, não tenho sociedade nesse meu negócio, mas eu faço parte do quadro societário de uma outra empresa, inviabiliza a migração para o MEI. Então o MEI é algo bem simples, tá, gente? O MEI ele é um único proprietário, ele não pode ter fazer parte do quadro social de outra empresa, ele tem essa restrição de faturamento, ele tem algumas restrições que devem ser atendidas e isso reflete para essa microempresa que deseja migrar para o MEI também, tá? Outro ponto é não possuir filial. Então, se eu atendo a todos os outros requisitos, me enquadro no faturamento, sou empresário individual, sou optante pelo Simples, eu não tenho sócio e não faço parte do quadro societário de outra empresa, mas se eu possuo uma filial desse meu negócio, não tem como também. Então tem que ser uma única empresa e atendendo a todos esses critérios que a gente está falando. Outro requisito é possuir no máximo um funcionário regular, de carteira assinada, tudo certo, e esse funcionário, aqui é uma particularidade bem específica do MEI,
ele tem uma limitação do salário. Não pode ser pago qualquer salário para o funcionário do MEI. Isso vale para essa microempresa que deseja se enquadrar no MEI. Então, esse funcionário ele tem que receber no máximo um salário mínimo ou o piso da categoria de acordo com a área que ele se enquadra, né? Seja a empresa ou o próprio funcionário. Então, assim, se tem funcionário, é no máximo um, e que receba o piso da categoria que ele se enquadra ou um salário mínimo. Esse é outro critério. Outro ponto muito importante, gente, exercer atividades permitidas pelo MEI. Então, não é toda e qualquer atividade que hoje é possível de registro pelo microempreendedor individual, e da mesma forma vale para a microempresa que deseja migrar para o MEI. Então, ela já tem que exercer atividades permitidas pelo MEI para que essa migração ocorra. Para entender e saber se a tua atividade ela está dentro ou não do regime do MEI, eu vinculei um link na apresentação, que vocês podem fazer o download ali na descrição da palestra, que vai direto, leva vocês direto para o link do Portal do Empreendedor, que é o portal oficial, e onde o MEI realiza todos os seus procedimentos, e ali tem um campo que lista todas as atividades permitidas pelo MEI. Só para vocês terem uma ideia, são aproximadamente 500 atividades. Então, por mais que exista uma certa restrição, há um leque bem grande de atividades permitidas pelo MEI. Então, verifica ali se o que você faz é permitido ou não e atenta a todos esses outros critérios que a gente falou. Se você está fora de um único, a migração ela não vai ocorrer. Você obrigatoriamente tem que atender a todos esses critérios que a gente vem falando, porque é isso que define o perfil do microempreendedor individual, que a microempresa ela obrigatoriamente tem que atender caso ela queira migrar para o MEI, né? E tem um outro ponto importante, é que na legislação não tem nada que especifique se a empresa, a microempresa que está buscando essa migração para o MEI, se ela tem alguns débitos tributários, se isso é impeditivo ou não para migrar, tá? Então isso não está especificado na lei. O que a gente sugere? Você está vendo tudo que você obrigatoriamente precisa atender. Se você atende a todos esses critérios, mas porventura está com alguma dívida tributária dessa antiga empresa, faz a solicitação, realiza o pedido de solicitação e faz o acompanhamento se o pedido vai ser deferido ou indeferido. Porque, enfim, é o que se tem que fazer na verdade, né? É atender a todos os critérios e se porventura tem essa dívida, vai lá e faz a migração. A migração ocorrendo, você tem que lembrar que essa dívida ela não vai ser perdoada, tá, da tua microempresa. Você ainda permanecerá com ela, busca a Receita Federal, faz um parcelamento, tenta realizar o pagamento dessa dívida e pensa também na tua carga tributária do MEI, porque você vai ter essa carga tributária para pagamento também após a migração, que a gente vai falar um pouquinho em seguida. Então, assim, do que a microempresa precisa atender para migrar, são todos esses tópicos. O que é muito importante, tá, gente? Que a gente já vai para a próxima etapa ali da palestra. É o prazo dessa migração. Essa migração, ela ocorre única e exclusivamente no mês de janeiro, do dia 1º até o dia 31. Esse é o período que essas microempresas elas têm para fazer essa solicitação da migração. Então, assim, tudo que eu comentei agora, se você atende a todos os requisitos, mas daqui a pouco você é uma sociedade, por exemplo, que abriu em sociedade porque falaram que era a melhor forma de abrir e nem sabe muito bem por que tem essa sociedade. Ou porque optou pelo EIRELI, por exemplo. Mas tem o desejo de migrar para o MEI. O que eu sugiro? Busca a junta comercial, que agora já tem o serviço da junta digital que viabiliza e facilita muito esse processo, e solicita a alteração cadastral. Então faz o distrato social, se você é uma sociedade, ou solicita a mudança da natureza jurídica para atender a todos esses critérios que a gente estava comentando, para que você tenha tempo hábil, ainda no mês de janeiro, poder solicitar a migração para o MEI. Então, assim, você tem até o dia 31, a partir de hoje, dia 7 de dezembro a 31 de janeiro, para fazer, né, um pouco antes, obviamente, mas para fazer alguma adequação cadastral da empresa, para ainda ter tempo hábil de solicitar essa migração para o microempreendedor individual, para o CIMEI. Isso é bem importante. E um ponto bem interessante também de levantar, tá? Fazendo a opção pelo CIMEI, solicitando dia 1º de janeiro ou dia 31, indiferente, tá, gente?
O período que você vai passar a ser microempreendedor individual, tendo o pedido aceito pela Receita Federal, ele vai produzir efeitos a partir de janeiro de 2009. Então, dentro de janeiro, fazendo o pedido de migração e ele sendo deferido, ele sendo aceito, a partir de janeiro mesmo você passa a ser um MEI. E a partir daí, tendo que atender a todos os requisitos, as obrigações e os deveres dos microempreendedores individuais, que eu vou abordar alguns deles, os principais, para que você já tenha uma ideia e uma noção de quais serão os passos a serem seguidos a partir dessa migração. Mas assim, atento ao prazo, janeiro. Então, se tem que fazer alguma adequação, tem que fazer alguma correção, alguma mudança cadastral, faz esse processo, verifica a junta digital, que já viabiliza muitos desses processos, para que tudo esteja certinho, tudo redondinho, para em janeiro pedir essa migração. E a partir de janeiro mesmo, de 2019, você vai passar a ser um microempreendedor individual. Certo? O que a gente tem que saber agora é o que eu vou trazer para vocês. Onde é feita essa migração? Aqui também existem muitas dúvidas, tá, gente? Porque assim, muitas pessoas entendem que não dá para fazer pela internet, que tem que ir na junta ou tem que ir na Receita de forma presencial para solicitar essa migração. Ou ainda, faz o pedido pela internet, mas tem que ir presencialmente em algum lugar. Esqueçam, não tem nada disso. Todo esse processo da migração é feito pela internet. É um procedimento muito simples. Aqui eu trago a tela. Eu não vou trazer todo o passo a passo, mas porque ele é bem simples, eu só vou mostrar onde vocês localizam os campos necessários para fazer essa solicitação. Então, essa tela aí é do portal do Simples Nacional. Ali a gente tem a opção do CIMEI Serviços, que eu destaquei. E o primeiro tópico ali é chamado de opções. É por ali que você vai entrar com o pedido de migração para o MEI, onde vai abrir aquela janelinha, segunda janelinha, que diz da solicitação de enquadramento no CIMEI. Lembram tudo que eu comentei? A microempresa ela vai solicitar o enquadramento no regime tributário do MEI, que é chamado de CIMEI. Por isso que esse é o campo. E ali ao lado você tem o código de acesso e o certificado digital. Você pode optar por qualquer um daqueles campos para entrar com o pedido de migração. Então esse é o caminho. Vocês vejam que é muito simples. Abaixo da tela ali tem o endereço do site para que vocês acessem o portal do Simples Nacional e solicitem a migração. Lembrando, esse processo é somente em janeiro. Não tem como vocês acessarem hoje e programar essa migração para janeiro, tá? Então, em janeiro, vocês prestem bem atenção com o prazo, acessa e já faz a solicitação, se vocês, obviamente, já atendem a todos os critérios que a gente comentou anteriormente. Então, esse é o caminho para fazer essa solicitação. Se vocês verem logo abaixo, na mesma tela, tem o acompanhamento da solicitação de migração. Então, se você fez o pedido, normalmente, se a empresa atende a todos os critérios, essa aprovação, o deferimento do pedido, ele é quase que instantâneo. Mas digamos que faz uns dias já e não teve nenhuma definição, você pode acompanhar o teu pedido por esse link, acessando também pelo código de acesso ou através do certificado digital. É muito simples também e por ali você consegue acompanhar para ver em que situação está esse pedido de migração. Muito simples. Vamos supor que você, microempresa, atende a todos esses critérios, a todos esses requisitos que a gente comentou, fez a solicitação lá em janeiro, foi deferida, agora você passa a ser um microempreendedor individual. Quais são os impactos que isso pode ocasionar para o teu negócio, tá? O que a gente tem que cuidar? Então aqui eu trago e elenquei alguns deles. O primeiro deles, tá? Que é muito importante. O MEI aqui no estado, no Rio Grande do Sul, ele está impedido de ter a inscrição estadual. Existe um decreto, 47.026, que eu coloquei ali para vocês acessarem também, que impede o MEI de ter a inscrição estadual aqui no estado. Que impacto isso na prática tem? Para quem nasce como MEI, ou seja, abriu, formalizou a empresa diretamente como microempreendedor individual, não tem tanto, tá? Porque ele consegue comprar e fazer compras no estado ou fora do estado com fornecedores. Normalmente isso não é um empecilho. Ele tem acesso à nota fiscal também, sem nenhum problema. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, para o MEI que nasce MEI, não tem tanto impacto. Mas para a microempresa que migra, pode ter um impacto sim,
Porque se ela possui inscrição estadual, após o deferimento, ou seja, após a migração para o MEI, ela tem que buscar a Secretaria Estadual da Fazenda, a Cefaz, para solicitar a baixa da inscrição. Então, esse é um procedimento obrigatório, tá? Migrou, teve o deferimento, passou a ser MEI, busca a Secretaria Estadual da Fazenda do teu município e solicita a baixa da inscrição. E aqui vale um destaque, se você já tem cadastro com fornecedores, enfim, é interessante comentar que você está dando baixa na inscrição estadual, embasado nesse decreto, não é porque você não quer mais ter, é porque você não pode. Então existe esse decreto para que talvez isso minimize algum problema com o teu fornecedor, visto que ele já tem o teu cadastro, já possui uma inscrição estadual e ela será baixada. Então, se você se encontra nessa situação, é interessante conversar com os envolvidos para esclarecer o porquê da baixa da inscrição estadual. Outro ponto que é bem impactante e que tem a ver com a inscrição estadual é que o MEI que atua nos setores de comércio e indústria, por não possuir a inscrição estadual, a Cefaz ela criou um ambiente diferente para emissão de notas fiscais, que é uma nota fiscal eletrônica avulsa. É um modelo diferente. Na verdade, ele tem acesso tanto no bloco físico, que ele compra em papelarias, que é uma nota fiscal avulsa e faz o preenchimento a próprio punho, mas ele tem um ambiente no site da Cefaz para emissão da DANF, da nota fiscal eletrônica, só que é esse modelo de nota fiscal avulsa. Então, você que é uma microempresa e que atua no comércio e indústria, o modelo que você hoje utiliza de nota fiscal, ele vai mudar, você vai deixar de lado esse modelo e vai passar a usar esse modelo de nota fiscal avulsa. Seja ela o eletrônico, adquirido lá pelo site da Cefaz, totalmente gratuito, sem nenhum custo, sem absolutamente nenhum gasto, ou a nota fiscal avulsa, modelo físico que você adquire em papelarias. Então, isso tem que cuidar da nota fiscal, setores comércio e indústria. Para quem é prestador de serviço, nada muda, porque o MEI ele tem inscrição municipal, como as outras empresas, isso não tem nenhum impacto. Ele já tem o cadastro na prefeitura, ele já tem a IDOF, que é a autorização para impressão das notas fiscais. Então, tudo isso segue da mesma forma. De qualquer maneira, gente, é legal que vocês informem a prefeitura, informem a Secretaria Municipal da Fazenda que houve essa mudança, que vocês, a partir de janeiro de 2019, passam a ser um MEI e não mais uma microempresa. Até porque isso tem impacto direto nas isenções de taxas, que é um dos grandes benefícios concedidos ao MEI. O MEI não paga taxa para absolutamente nada, seja para funcionar o negócio, para abrir, para baixar, enfim, ele está isento de taxas. Então, porventura, a prefeitura queira cobrar alguma taxa para mudança do alvará, que você deixou de ser uma microempresa e passou a ser um MEI, daqui a pouco vão fazer alguma adequação, tudo isso é isento de cobrança de taxas pelo fato de ser MEI, tá? Isso está na legislação. Outro ponto muito importante, que também é um dos grandes benefícios do MEI, que é a tributação que o MEI paga. O MEI ele tem uma tributação fixa mensal, e isso é diferente das microempresas, né? As microempresas elas têm uma taxa variável de acordo com a atividade, de acordo com o anexo que eles se enquadram lá no Simples Nacional, e que tem totalmente a ver com o faturamento. O MEI não. O MEI é uma taxa fixa tributária, que ele vai pagar esse valor tendo faturamento ou não, é um valor fixo e obrigatório de pagamento, que em 2018 está no máximo de R$ 53,70. Essa é basicamente a carga tributária que o MEI paga para se manter em dia com todos os benefícios tributários do negócio. E estão inclusos nesse valor máximo de R$ 53,70 a contribuição previdenciária para o INSS, o que dá direitos previdenciários para o MEI. Então, ele contribui sobre 5% do salário mínimo federal. Ele vai pagar R$1 de ICMS, R$1 de ICMS, caso ele atue nos setores de comércio e indústria, e vai ter a contribuição de R$5 de ISSQN, caso ele seja um prestador de serviço. Então, a soma total de tudo isso dá esse valor de R$ 53,70, que é um valor, se nós compararmos com qualquer outro tipo de empresa, a respeito de carga tributária, é um valor muito baixo, quase que insignificante, digamos assim, para que tu mantenhas a empresa em dia com essas contribuições e sempre lembrando, contribuição paga, tendo tudo em dia
e atendendo aos períodos de carência da Previdência Social, você tem direito aos benefícios previdenciários, tanto para o MEI, como empresário, como para os familiares em algumas situações mais específicas. E desse valor também, gente, 53,70, como eu comentei, 5% do salário mínimo federal que gera boa parte desse valor. Então, assim, virando o ano, tendo o reajuste do salário mínimo federal, obviamente, vai aumentar um pouquinho esse valor da contribuição tributária do MEI. Mas é um valor baixo e normalmente ajustes de alguns reais, quando muito. Outra questão interessante também, que as microempresas têm que atender, não que tenham que atender, mas que tenham conhecimento do que de fato vai mudar, é que o MEI ele não tem a obrigatoriedade de contar com auxílio contábil, de um contador. Ele tem essa liberdade de não precisar de contador, visto que essas obrigações do MEI elas são muito simples. Basicamente, as obrigações do MEI é a consulta com a prefeitura para atender os requisitos de alvarás e de licenças que ele precisa para a execução da atividade. Esse pagamento da tributação mensal, todo mês ele tem que fazer esse pagamento, lembrando, independentemente do faturamento da empresa. E ele mesmo gera esse documento através do portal do empreendedor, é algo muito simples. O portal ele já traz o mês, o valor, com data de vencimento, que é sempre no dia 20 do mês. Então ele acessa o portal, imprime essa guia, não precisa nem imprimir, pode fazer pagamento online, o débito em conta, então são processos muito simples. E outra responsabilidade, uma das maiores, que é um dos assuntos da nossa palestra, nesse segundo momento, da declaração anual de faturamento. Então, por ter alguns procedimentos muito simples e que são obrigatórios, por isso mesmo ele não tem essa obrigatoriedade do auxílio contábil. Então, existe a possibilidade de liberação, né, de não contar obrigatoriamente com esse serviço. Mas, obviamente, gente, dependendo da necessidade que o MEI venha a ter, digamos assim, como, por exemplo, a contratação de um funcionário, é muito interessante contar com o auxílio de um profissional da área, para saber todo o recolhimento. Tem o advento agora do E-Social, que a partir de janeiro já é uma realidade para os MEIs também, né, que possuem um funcionário. Então, é muito importante para alguns momentos, em alguns aspectos, alguns momentos, que ele tenha auxílio sim desse profissional para que esteja embasado e faça tudo corretamente, tenha todos os procedimentos adequados para a execução da atividade. Então, assim, gente, quando a gente fala de migração de microempresa para o MEI, é basicamente isso. A gente tem que cuidar, só retomando um pouquinho do que a gente conversou. O prazo é janeiro, então de 1º a 31 de janeiro é o prazo que o Simples Nacional fica aberto para realizar essa migração, para essas microempresas optarem pelo MEI, pelo CIMEI. Tem que atender a todos aqueles requisitos que a gente comentou, que são eles que definem o perfil do microempreendedor individual. Então, eles são, sim, obrigatórios e devam ser atendidos para que essa migração ocorra. Lembrando, a gente ainda tem prazo para, caso você atenda quase que todos esses critérios, um ou outro que você não atende e que gostaria de atender para migrar, porque vai ser melhor para o teu negócio, você tem aí vamos botar até o meio de janeiro para proceder com essa alteração, para que você ainda tenha 2, 3 semanas para solicitar a migração, fazer esse pedido de migração através do portal do Simples Nacional que eu destaquei ali para vocês. Tá, gente? Então vamos cuidar desses tópicos. Novamente, a palestra está disponível, façam um download, ali tem todas as informações para vocês acompanharem, para vocês terem ali de imediato os tópicos principais que vocês deverão atender, e tem também alguns links bem importantes que eu vinculei. O próprio decreto da inscrição estadual, que impede o MEI de tê-la, né, aqui no estado, o link para vocês acessarem todas as atividades permitidas para o MEI, para identificar se o que você faz está dentro do que é permitido para o MEI, e principalmente o link do Simples Nacional, que traz as principais perguntas do CIMEI. E um desses tópicos fala sobre a migração. Então, ali você consegue ter mais informações mais específicas, mais detalhadas, de tudo que envolve, tudo que vocês realmente deverão atender para realizarem essa migração para o MEI. Tá certo, gente? Então, esse é o primeiro ponto, é a primeira etapa dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Então,
Lembrando, no final, vai abrir o espaço para perguntas, para dúvidas, que a gente vai esclarecer na medida do possível. Ok? Então, indo para o nosso segundo tópico, tá, gente? Onde a gente vai falar da declaração anual de faturamento, aí sim específica para os microempreendedores individuais. Por que a gente está trazendo esse tópico também? Por dois motivos igualmente da migração. O prazo, porque essa declaração ela já inicia agora em janeiro e vai até 31 de maio, que é o prazo oficial para a entrega da declaração de faturamento dos microempreendedores individuais. E também porque dependendo do quanto o MEI faturou em 2018, talvez ele tenha que migrar para uma microempresa, porque o contrário também acontece. A gente falou da migração da ME para o MEI, mas dependendo do quanto o MEI faturou, ele também migra para uma microempresa, porque os requisitos para o MEI já não atendem à realidade desse cliente, desse empresário, porque ele já superou. Então isso tem ligação diretamente com o faturamento, que é o que a gente vai ver hoje. Falando da declaração, então, é a forma oficial do MEI declarar para a Receita Federal quanto que ele teve de faturamento. Faturamento bruto, tá? Faturamento bruto. Então, através dessa declaração, ele informa a Receita Federal quanto que a empresa faturou, tendo sempre como base o ano anterior. Então, essa é a definição básica da Declaração Anual de Faturamento do MEI, conhecida como da ZNC-MEI. O que a gente tem que cuidar nessa tela que eu estou mostrando aí para vocês? Existem 3 modelos de declaração, tá, disponíveis para o MEI. O modelo original, o modelo retificadora e a situação especial extinção. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Ali no quadro fica bem claro, né, a definição de cada um, quais são os prazos e se há pagamento de multa, em razão justamente do prazo para que essa declaração seja entregue. Então, assim, vamos pegar a primeira, a original. Essa é a declaração que o MEI entrega todos os anos. É a declaração que comprova o faturamento da empresa e que ele está em andamento, está atuando normalmente. Que é o que inicia agora em janeiro e tem um prazo finalizando em 31 de maio. Então nós temos aí, gente, 5 meses completos para a entrega da declaração. Não deixa para o último período, não deixa para maio, porque sempre que se deixa para o final, corre o risco de daqui a pouco ter muito acesso no sistema, uma sobrecarga de utilização, o sistema pode dar algum problema, ele pode ficar instável, sair do ar, e daqui a pouco, se você deixou para o último momento e o sistema deu algum problema e você não conseguiu pagar, não conseguiu declarar dentro do prazo, passou para o primeiro dia de abril, e não é pegadinha, né, mas passou para o primeiro dia de abril, já tem pagamento de multa. Como é que funciona essa cobrança de multa para declaração entregue fora do prazo? O sistema ele gera automaticamente, você entrega a declaração, ele já vai te dizer que foi entregue fora do prazo e já vai trazer uma notificação de multa, explicando o porquê do pagamento dessa multa, no valor de R$50. Esse é o valor da multa. Só que essa multa ela já é gerada uma DARF para pagamento, e essa DARF ela já vem com uma data específica de vencimento. Se o MEI realizar o pagamento dessa multa dentro da data de vencimento gerado pelo próprio sistema, ele ganha 50% de desconto. Então, de R$50 a multa cai para R$25. Então, não é porque são só R$25 que a gente vai aliviar um pouco e vai deixar para o último momento. Não façam isso. O prazo já inicia agora em janeiro, fica atento, entra no portal, entrega, fica livre dessa responsabilidade para exercer a sua atividade de forma tranquila e despreocupada. Então esse é o modelo original, tá, gente? Modelo retificadora. Como o próprio nome diz, ela serve para corrigir alguma informação que foi passada na original, por exemplo, com algum dado errado, algum equívoco no preenchimento. Então você entra no site, é o mesmo caminho que eu vou mostrar em seguida, e vocês retificam essa declaração corrigindo a informação informada equivocadamente na declaração entregue originalmente. Então, ela não tem prazo, você pode fazer essa retificação a qualquer momento, e justamente por não ter prazo, ela não tem incidência de multa. Então, não tem prazo, você pode fazer a qualquer momento, isso não vai gerar multa, nem juros, nem absolutamente nada, tá? E indo para a última, situação especial e extinção. Essa aqui a gente tem que ter um cuidado, porque ela é para quando você baixou a empresa. Você é MEI,
resolveu extinguir a atividade, não quer mais dar sequência, enfim, diferente do motivo, você solicita a baixa da empresa no portal do empreendedor, toda e qualquer alteração ou envolvimento da tua empresa como MEI através do portal do empreendedor. Eu tenho o link aqui na apresentação. Então você baixou a empresa, mas tem que entregar a declaração. E a declaração é essa, situação especial e extinção, que é para informar para o sistema que a empresa foi baixada. Então é essa declaração que tem que ser entregue. E ela tem 2 prazos. Se você baixou a empresa no primeiro quadrimestre do ano, ou seja, de janeiro a abril, se você dentro desse período baixou a empresa, você tem até o final do mês de junho para entregar a declaração de extinção. Ok? Então, se você baixou a empresa de janeiro a abril, o prazo para entregar a declaração é até junho. Se você baixou a empresa de maio em diante, é sempre até o último dia do próximo mês. Então, se você baixou a empresa em maio, é até final de junho, se baixou em junho, é até julho e assim por diante. Esses são os 2 prazos para a declaração de extinção. Da mesma forma que da declaração original, não entregue no prazo, gera multa, R$ 50, com uma data de vencimento específica da DARF, paga dentro da data de vencimento que o sistema gera, ganha 50% de desconto e essa multa cai para R$ 25. Então, assim, esses são os 3 modelos, a gente tem que ter muita atenção e entender em que momento eu vou utilizar e vou entregar a declaração, atendendo aos tipos de declaração disponíveis e atentar aos prazos. Isso é o mais importante. Lembrando, tá, gente? Qualquer dúvida, posta aqui no chat, no final a gente vai conversar sobre elas. Sobre o preenchimento da declaração, tá? Ele é muito simples, eu não vou mostrar todo o passo a passo, porque não cabe, não precisa, é mais alguns pontos, os mais relevantes, os que normalmente geram algumas dúvidas sobre a entrega da declaração, que é o que eu vou apresentar para vocês. Então, como é que a gente acessa essa declaração, tá? Essa é a carinha do portal do empreendedor.gov.br, que é o portal oficial para que o MEI acesse e faça todas as suas obrigações e responsabilidades através desse site. Então, ali na parte verde, no Já Sou MEI, vai ter a abinha ali, o retângulo de faça a sua declaração de faturamento. Você vai clicar ali e vai enviar declaração. Feito esse passo a passo, o sistema vai pedir para você informar o número do seu CNPJ. Vejam que é bem simples. Informou o número do CNPJ, vai abrir essa telinha, onde tem as 3 declarações que a gente conversou. A primeira linha, declaração original, a segunda, retificador e a terceira, situação especial. Você tem que marcar o ano correspondente ao lado do tipo de declaração que vai ser entregue. Vejam que elas estão ali todas em linhas devidamente separadas. E o que a gente tem que cuidar, tá? Eu até botei ali um lembretezinho para que isso não se perca. A declaração modelo original, tendo como base o faturamento da empresa de 2018, só será liberado a partir de janeiro de 2019. O que vocês estão vendo ali, vocês vejam ali que na linha da declaração original 2018 está liberado para marcação. Se hoje eu marcar 2018, automaticamente ele vai marcar como situação especial, porque ele vai entender que eu estou marcando a 2018, mas como eu ainda estou em 2018, ele entende que tu está baixando a empresa. Então, muita atenção, tá? A declaração original, tendo como base o faturamento da empresa de 2018, só será permitido a partir de janeiro de 2019. Se você declarar marcando, mesmo que marque ali original 2018, automaticamente ele vai marcar a situação especial. Então, você está dizendo para o sistema que baixou a empresa. Então, cuide para que você não entregue a declaração de forma equivocada. Então, vai declarar 2018, a partir de janeiro de 2019 que vai ser possível. E sobre essa entrega da declaração, esses são os 3 campos basicamente que você vai ter que preencher. Onde nós temos o valor, o primeiro campo, o valor da receita bruta total da sua empresa, que é a soma de tudo que você faturou no ano, tendo em cima das atividades de comércio, indústria ou prestação de serviços de qualquer natureza. Você soma tudo que você faturou e faz o preenchimento naquele primeiro campo. O segundo campo, que aqui a gente tem que ter o cuidado que por vezes confunde. O segundo campo, a pergunta é, de todo o teu faturamento, que você preencheu ali no primeiro campo, em cima de todo esse faturamento,
o que você faturou que tem relação com as atividades de comércio e indústria e somente serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Então, se você tem, dentro do valor total do teu faturamento, algum valor, por menor que seja, vinculado a algumas dessas atividades, desses setores, você preenche no segundo campo. Exemplificando, tá? Digamos que eu sou jardineiro e faço o comércio do vestuário. Eu tenho essas duas atividades no meio. E no comércio varejista do vestuário eu faturei 50 mil reais. E com os serviços de jardinagem eu faturei 30 mil. Faturei no total 80 mil. Então no valor da receita bruta total eu vou informar 80 mil reais. No campo de baixo, informe aqui apenas o valor das receitas referentes às atividades de comércio, indústria e serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Comércio varejista, atividade de comércio. Quanto é que eu faturei no comércio? 50 mil. Então são 50 mil reais que eu vou informar nesse segundo campo. Simples assim. Valor total em cima e desse total das atividades que eu trabalho, que sejam comércio, indústria ou serviços de transporte intermunicipal e interestadual, eu faço essa soma e vinculo ali também. Ah, eu só sou jardineiro, não trabalho com nenhuma daquelas atividades ali do segundo campo. Deixa zerado. Bota o valor bruto total em cima e nesse segundo campo bota zero. Para o sistema entender que você realmente não atua em nenhuma daquelas atividades ali. E a terceira pergunta é só marcar se você teve ou não funcionário, empregado, durante o período abrangido pela declaração. Mas, Lucas, eu tive um funcionário durante um mês. O sistema não especifica o período, ou por quanto tempo. Teve um funcionário devidamente contratado, com carteira assinada, fazendo todos os recolhimentos trabalhistas e tributários envolvidos nessa contratação, você vai marcar que sim. Simples assim. Feito o preenchimento desses campos, você vai continuar, o sistema vai trazer uma telinha para conferência de dados, muito simples, que inclusive vai informar se houve ou não o pagamento do DAS, do pagamento da carga tributária do MEI. Você faz essa conferência, vai ter o botão de transmitir. Transmitiu, está entregue a declaração, você não perdeu 5 minutos para fazer isso, a declaração, essa responsabilidade foi entregue, logo após a transmissão já vai subir o teu recibo de entrega, que é um documento que comprova que você fez a entrega da declaração com valor, faturamento e tudo certo. Então é um procedimento muito simples. Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui, que é o que eu vou trazer para vocês, que eu comentei no início, que é o desenquadramento por excesso de faturamento. O que isso aqui acontece para o MEI, tá, gente? Isso tem impacto em 2 momentos para o MEI que excede o faturamento permitido a ele. Então, assim, no exemplo que eu tô trazendo ali, o MEI ele tem faturamento permitido de 81 mil reais no ano. Esse é o valor máximo que ele pode faturar, de janeiro a dezembro. Se ele abriu no meio do ano, como eu comentei também, a média de faturamento bruto do MEI mensal é a média, que é 81 mil dividido por 12, os 12 meses, dá R$ 6.750. Então, se você abriu a empresa em junho, você vai somar de junho, julho até dezembro, pega essa soma, multiplica por 6.750, esse é o teu limite de faturamento para esse ano. Então, tem que cuidar esses 2 limites, tanto o total como o proporcional. Se o MEI ultrapassou esse limite, total ou proporcional, ele vai ter que se desenquadrar, obrigatoriamente. Mas, Lucas, eu ultrapassei R$100, tem que migrar. Não tem essa margem de erro, digamos assim, para essa migração. Se você ultrapassou R$1 do valor permitido, já é possível, já é necessária realizar a migração do MEI para a microempresa. Então, assim, ultrapassou o valor permitido, vai migrar. O que a gente tem que cuidar? Em que momento vai ocorrer essa migração? Porque daí a gente vai para esse quadro que eu trouxe ali para vocês, porque o sistema ele tem uma linha de corte de 20%. Ou seja, você tem o faturamento, vamos usar os exemplos sobre o total, tá? 81 mil reais. Se você ultrapassou os 81 mil, tem que migrar. Mas você tem a linha de corte. Você ultrapassou os 81 mil, mas ficou abaixo de 20% desse valor, ou ficou acima dos 20% desse valor. Lembrando que 20% sobre 81 mil reais é o valor de 97.200. Então essa é a linha de corte.
Linha de corte para saber em que momento você vai migrar. Se vai ser para janeiro próximo ou de forma retroativa, o que é muito pior para a empresa. Então é isso que a gente vai cuidar. Se você faturou acima do permitido, mas ficou abaixo dos 20%, total ou proporcional, ficou abaixo dos 20%, a tua migração vai ocorrer no próximo janeiro. Você tem que comunicar a Receita até o último dia do mês seguinte à ocorrência. Então você viu hoje que passou dos 81 mil, mas ficou abaixo dos 97.200. Você tem até o final de janeiro para informar a Receita Federal e a migração já vai ocorrer em janeiro mesmo, porque o efeito do desenquadramento é a partir de 1º de janeiro do próximo ano calendário. Isso é quando a gente ultrapassa o faturamento permitido, mas fica abaixo dessa linha de corte dos 20%, ou seja, entre 81 mil e 97.200. Mas agora, se você ultrapassou 97.200, o teu desenquadramento vai ser retroativo, ou seja, desde janeiro de 2018, ou se você abriu a empresa no decorrer de 2018 e passou o valor proporcional permitido para o teu período, vai ser desde a data que você abriu a empresa. Então vai ser tudo de forma retroativa e todo esse período que você passou como MEI em 2018, ele vai ser desconsiderado. Porque como você ultrapassou em mais de 20%, o sistema entende que você não deveria ter sido MEI, não deveria ter aberto a empresa como MEI. Você já tem um perfil um pouco mais avançado. Você já é uma microempresa, por exemplo. Então a gente tem que cuidar muito isso. Essa linha de corte abaixo ou acima dos 20%. Para tentar esclarecer um pouquinho mais, eu trouxe 2 exemplos. Esse é o primeiro. Então vamos lá. Faturou mais de 81 mil e menos de 97.200. Então nesse exemplo, o MEI faturou 86 mil em 2018. 86 mil, a gente está 5 mil reais acima do valor permitido para 2018. Então ele passou os 81, mas ficou abaixo dos 97. O que acontece? Quando ele for realizar a entrega da ZNC-MEI, dessa declaração que a gente está falando, o próprio sistema vai trazer uma mensagem dizendo, olha, você excedeu o limite de faturamento permitido para o MEI. Você entrega a declaração, ao término dessa declaração o sistema vai te trazer uma guia DARF para pagamento, onde o cálculo dessa guia vai ser com as alíquotas do Simples Nacional sobre o valor que você excedeu, que nesse exemplo sobre 5 mil. Então, ele vai pegar de acordo com a tua atividade, em que anexo, em que linha de faturamento você vai se enquadrar, vai pegar esse percentual aplicado no Simples e vai colocar sobre os 5 mil e vai gerar automaticamente essa guia. Você paga essa guia porque não tem o que fazer, tem que ser paga. Esse é o primeiro ponto. Após a entrega da declaração, você tem que entrar no sistema e solicitar o desenquadramento do MEI. Ou seja, você realizou algo impeditivo para o MEI e em cima disso você tem que se desenquadrar do MEI, ou seja, você sai do sistema do CIMEI e passa a ser optante somente pelo Simples Nacional. Então esse é um procedimento obrigatório. E como você ultrapassou o limite de faturamento, mas ficou abaixo dos 20%, o efeito desse desenquadramento passa a ser o 1º de janeiro de 2019, que é o próximo mês, né? Porque a gente está usando como exemplo 2018. Então, assim, qual é a grande sacada desse faturamento? Acompanha, faz o acompanhamento basicamente mensal, nota por nota, serviço por serviço, do quanto tu está faturando, para saber em que momento você tende a ultrapassar esse faturamento ou já ultrapassou, para correr, informar a Receita Federal e já programar o teu desenquadramento do MEI, porque você não é mais microempreendedor individual. Então esse é o primeiro exemplo, tá? O exemplo onde você ultrapassa o limite de faturamento, mas fica abaixo dessa linha de corte de 20%. Ok? O segundo exemplo, então, é quando ele fatura acima da linha de corte de 20%, ou seja, acima de 97.200. Aqui é bem mais problemático, tá, gente? Então aqui, ó, vamos para o exemplo, tá? Então, em 2018, o MEI faturou 98 mil reais. Ou seja, ele faturou 17 mil a mais do que o permitido e ultrapassou, inclusive, a própria linha de corte dos 97.200. Passou em 800 reais dessa linha. Então, ele ultrapassou todos os limites previstos
para o MEI. O que acontece? Ele não vai conseguir declarar o faturamento como MEI, porque ele ultrapassou os 20% e o sistema entende que ele não é MEI e nunca foi MEI durante o ano de 2018. A migração dele vai ser feita de forma retroativa, ou seja, aqui a gente está pegando exemplo da empresa que já atuava desde janeiro de 2018. Então agora em janeiro de 2019 ela foi fazer o levantamento e viu que faturou quase 100 mil reais, 98 mil. Quando ela for entregar a declaração, o sistema vai barrar, não vai deixar ela entregar. Ela vai ter que procurar a Receita Federal, onde ela vai solicitar o desenquadramento e a Receita o fará de forma retroativa, ou seja, vai colocá-la como optante pelo Simples Nacional como uma microempresa desde janeiro de 2019, ou seja, todo ano que ela passou como MEI, esquece, ele some, ele está perdido. Esse desenquadramento é totalmente retroativo. Em cima desse desenquadramento retroativo, o que essa empresa vai ter que pagar de tributação vai ser sobre as alíquotas do Simples, igual do outro exemplo, só que não somente sobre o valor que ela excedeu. Ela vai pagar sobre todo o faturamento que ela teve, ou seja, em cima de 98 mil reais. Então, é muito mais preocupante, é muito mais problemático quando isso acontece, porque, num primeiro momento, é algo que é muito bom, porque a empresa deu certo, você faturou muito mais do que o permitido. Só que se você não planejou, e isso acontece, esse desenquadramento retroativo, pode ser um problema. O que na verdade era algo legal, algo que deu certo, algo bom, mas como você o fez sem um planejamento que eu digo de acompanhar os limites que o MEI, que existem para o MEI, isso pode se tornar um problema para o teu negócio. Então assim, qual é a dica que eu dou, tá? Já finalizando essa apresentação. Para evitar qualquer problema, qualquer transtorno, evitar dor de cabeça. Faça um controle, nota por nota, serviço por serviço, venda por venda. E, gente, eu não estou falando de um sistema financeiro, não é preciso. Tu faz numa planilha, faz num caderninho, tenha um controle do teu faturamento bruto. Por que isso é importante? Porque você, através desse controle do faturamento, você vai saber o quanto está faturando, se é o momento de solicitar o desenquadramento ou não, e saber isso de forma antecipada, você tem tempo para gerar algumas e aplicar algumas estratégias do negócio. Então, assim, faz esse controle, vai controlando nota a nota, mês a mês, serviço por serviço, venda por venda, para saber exatamente o quanto você tem de faturamento. E qual é a previsão de faturamento futuro também, para que você se previna de algum problema maior. Por que isso é importante? Porque você tendo esse controle, você vai saber em que momento tem que contatar a Receita para já solicitar o desenquadramento e evitar que ele ocorra de forma retroativa, que é muito pior. E além disso, tendo o controle, tu pode até ter a estratégia de fazer uma pausa do teu negócio, uma pausa estratégica. O que eu quero dizer com isso? A gente está em 7 de dezembro, né? Daí digamos que você é MEI, hoje, vai fazer um controle, vai levantar o teu caixa, vai ver o quanto você faturou no ano. E você está com 80 mil de faturamento. Cara, tu tem R$1.000 de limite ainda para permanecer como MEI para 2019. Se tu não tem uma previsão para 2019 de aumentar o teu faturamento, ou seja, esse ano que por um acaso aconteceu algumas situações que fizeram com que esse faturamento quase alcançasse o limite, mas tu não tem previsão nenhuma de aumentar esse limite para 2019, uma pausa estratégica é o quê? Sair de férias, por exemplo, e não ter mais movimento até o final do ano para que tu permaneça no MEI em 2018. O que eu estou querendo dizer aqui, obviamente se você tem um planejamento e tem uma ideia de alavancar o teu faturamento para ano que vem, cara, migra, o MEI já não é mais para ti, muda e vai e desenvolva ainda mais o teu negócio. Mas assim, se por algum momento, só um caso muito pontual, a previsão para ano que vem, daqui a pouco até ter um faturamento menor do que 81 mil, esse ano que extrapolou um pouquinho, cara, faz essa pausa estratégica para que tu permaneça no regime do MEI para o próximo ano. Porque é estratégico.
tu não tem uma previsão de aumentar teu faturamento. Então isso vai te ajudar muito para que você permaneça e saiba o momento exato de migrar, de mudar de regime tributário. E não mudar por um descuido, porque isso pode ser o começo do fim, por exemplo, infelizmente. Então assim, acompanha, faça o controle, nota a nota, serviço por serviço, faça essa análise para saber em que momento é o momento exato de migrar ou de fazer uma pausa estratégica. Certo, gente? Então, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Deixo aqui, como eu já comentei, a apresentação está disponível para vocês. Aqui eu vinculei um link para que vocês acessem o portal do Sebrae RS e tenham acesso a diversos conteúdos exclusivos para o MEI, para que você tenha esse auxílio, esse suporte do Sebrae para desenvolver e melhorar cada vez mais o teu negócio, a gestão da tua empresa. Tá bem? A gente vai abrir agora espaço para perguntas e, enfim, vamos ver aqui quais são as perguntas e de que maneira a gente pode ajudá-los, tá? Então, ali, a primeira pergunta, tá? Da Camodas. Sou MEI e não sei como fazer a declaração anual e nem como declarar o imposto. Camodas, espero que o que a gente comentou durante a apresentação a respeito da declaração anual tenha esclarecido essas tuas dúvidas, né, sobre a entrega da declaração anual de faturamento do MEI. E sobre a declaração de imposto, acredito que você estejas falando do imposto de renda do MEI. Eu já imaginei que viria alguma dúvida a respeito disso. Isso é um outro assunto, tá? O MEI, ele, como empresa, ele está liberado da declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Isso ele não faz. Mas a declaração de imposto de renda de pessoa física, por ele ser empresário de uma empresa MEI, pode ser que aconteça, tá? Então, tem alguns critérios que devem ser atendidos e observados. Existe um cálculo a ser feito em cima do valor da alíquota, né, de 2018, né, de faturamento, para fazer essa análise, para ver o que você teve de rendimentos como pessoa física, advindos da tua empresa MEI, para saber se pode ou não, ou se deve, né, melhor dizendo, ou não entregar o imposto de renda de pessoa física. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar também na descrição aqui o link para que vocês acessem um artigo que consta lá no nosso portal sobre esse cálculo do imposto de renda de pessoa física para o empresário MEI. Então existem alguns cálculos, que é difícil trazer esses cálculos só na fala, isso pode confundir. Então eu vou disponibilizar o link ali para que vocês acessem e que daí tem exemplos e vai ficar mais claro o entendimento, tá certo? Então vamos lá. O Shelter Vistos. Sou microempresa e quero migrar para o MEI. Como eu faço? Shelter, eu acredito que a gente, né, a minha explicação espero que tenha sanado essas tuas dúvidas. A gente já abordou isso durante toda a apresentação, né, principalmente na primeira etapa. Então espero que tenha surtido efeito e que você consiga realizar essa migração atendendo a todos esses requisitos, tá? Um MEI migra para uma EPP, da Juliana Araújo. Existe a possibilidade, tá, Juliana? Porque assim, o MEI ele tem um limite de faturamento, mas nada impede que ele ultrapasse muito esse faturamento e passe inclusive o faturamento permitido para uma microempresa. Porque assim, o MEI tem um limite de até 81 mil. A microempresa tem um limite de até 360, que é onde começa o limite começa o faturamento de uma EPP. Então, se o MEI faturou acima de 360 mil, ele vai passar sim a ser uma empresa de pequeno porte. Muito raro, e não aconselho que isso aconteça, que chega nesse ponto, que o MEI ele veja e perceba que o faturamento dele já ultrapassou bem antes disso, porque o desenquadramento é retroativo e o pagamento dos tributos serão sobre todo o faturamento, né? Então é interessante que tenha esse controle e que não chegue a tanto, mas que ele migre e que logo em seguida ele já avance para uma EPP. A Júlia pergunta, quem é MEI e deseja migrar para a ME, também se enquadra dentro desse prazo até 31 de janeiro? Boa pergunta, Júlia. Não se enquadra. Não existe prazo para o MEI desenquadrar para uma microempresa. O que existe é o fato gerador. Ou seja, é o MEI fazer algo que não poderia. No momento que ele faz algo que não é permitido como MEI, imediatamente ele tem que informar a Receita Federal disso. Então, de todos os motivos que existem, vou dar alguns exemplos, tá?
começou a exercer uma atividade que não é permitida, contratou mais de um funcionário, aumentou a remuneração do funcionário acima do salário mínimo ou do piso da categoria, abriu uma filial ou incluiu um sócio no negócio, no momento que ele faz algo, um desses fatos geradores, ele tem até o último dia do mês seguinte a essa data para comunicar a receita e solicitar o desenquadramento. E do faturamento que a gente viu, né, abaixo dos 20% até a partir de janeiro e acima dos 20% de forma retroativa. Então não existe prazo, o que vai delimitar isso, ou fazer com que isso seja necessário é fazer algo que não pode, né, criar esse fato gerador. Kik Sushi pergunta, para não ter risco do pedido ser indeferido, não seria boa opção dar baixa na empresa atual e abrir nova já enquadrada no MEI? Que é uma oportunidade, sim. O que a gente tem que cuidar nessa pergunta, tá? No momento que você baixa a tua empresa para abrir uma nova, todo o histórico do teu negócio vai embora junto com a baixa. Ou seja, o CNPJ vai mudar, todos os cadastros que você possui com fornecedores, clientes, bancos, tudo muda. Você inicia uma empresa do zero. Dá para fazer? Dá. Tem que analisar se vale a pena perder todo o histórico do teu negócio só em função dessa migração, né? Tem que analisar, mas é possível também. A Sara pergunta, confirmando se entendi corretamente, fazendo a transição para o MEI em 31 de janeiro, a vigência é retroativa, ou seja, vale desde 1º de janeiro. Isso mesmo, Sara. Se fez o pedido em 31 de janeiro, a partir do 1º de janeiro, o sistema ele não pega por data, ele vai pegar pelo período. A partir de janeiro, você passou a ser um MEI optante pelo CIMEI. É isso mesmo. Ali nós temos a Claire Luna pergunta, no Paraná também é preciso dar baixa na inscrição estadual? Claire, isso é muito de cada estado, tá? Essa inscrição estadual, se é liberada ou não, depende da Secretaria Estadual do Paraná, que eu confesso que eu não sei te dizer se vocês aí têm a liberação ou não da inscrição estadual. Essa é uma particularidade específica aqui do Rio Grande do Sul, tá? Sugiro que tu contate a Secretaria Estadual do Paraná ou o próprio Sebrae do Paraná também, que eles vão saber te responder, tá bem? A Sara faz uma outra pergunta. Pesquisando sobre INSS de MEI, li que para ter direito de aposentar também por tempo de contribuição é necessário pagar a parte mais 15%. Essa informação procede? Sim, Sara, procede. O pagamento que o MEI realiza através do DAS é sobre 5%. São esses 5% que vão para a Previdência Social. E esses 5% dão direito à aposentadoria apenas por idade e sobre um salário mínimo. Mas o que tem que cuidar? Normalmente, o proprietário, o empresário MEI, normalmente ele já tem um histórico de contribuições com a Previdência Social. Então, assim, tem que ver com a Previdência, tem que ver a tua atual situação, só quem vai lhe dizer é a Previdência. Porque você pode chegar na Previdência e como você tem um histórico de contribuições muito maior do que hoje você vem contribuindo como MEI, talvez você não tenha que contribuir por mais com 15%, talvez seja uma contribuição menor, ou talvez tudo que você já contribuiu já lhe dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo que hoje você esteja contribuindo como MEI. Então, assim, busca a Previdência e verifica exatamente a tua situação, tanto de quantas contribuições já foram feitas ou quantas mais você precisa para se aposentar por contribuição e qual o valor possível desse teu benefício também, tá? O Elvis pergunta, se eu abrir minha empresa MEI em outubro desse ano, tenho que fazer a declaração quando? A partir de janeiro também, tá, Elvis? O prazo é o mesmo, de janeiro a maio, independentemente da data que você abriu a empresa. Se você abriu a empresa dia 30 de dezembro, você vai ter dia 30 e 31 de dezembro optante pelo MEI em 2018. Ainda assim, você, a partir de janeiro, já tem que declarar o faturamento que você teve, tendo como base esses 2 dias que a empresa esteve registrada, esteve aberta em 2018. Então tem que fazer também. Como funciona, Roberta, como funciona a questão da declaração de MEI e declaração de imposto de renda de pessoa física? Quem tem MEI tem que declarar? Como eu acho que foi a primeira pergunta, sim, existe sim uma análise a ser feita, existe um cálculo sobre isso. Vou disponibilizar o artigo e o link para que vocês acessem
esse material para que vocês vejam os exemplos e como é que funciona esse cálculo. Mas pode ser que sim. Se o teu faturamento, ou melhor, os teus rendimentos como proprietário de uma empresa MEI foram superiores à alíquota de declaração do imposto de renda, você vai ter que declarar sim. A Juliana pergunta, qual a diferença entre microempresa e EPP? Diferença básica, Juliana, é o faturamento, tá? A microempresa ela tem um faturamento de 0 a 360 mil e uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte, é de 360 mil a 4 milhões e 800 mil no ano. Então, a diferença básica é basicamente, com perdão da redundância, o faturamento entre elas, tá? Daí nós temos ali a Flávia que pergunta, todas essas informações valem para uma empresa que virará MEI em 2019, sendo ela uma loja virtual de venda de roupa? Vale sim, Flávia, vale sim. O que tem que cuidar? Se hoje você é uma microempresa e deseja migrar para o MEI em 2019, tem que fazer esse pedido em janeiro, tá? Se você perdeu o prazo de janeiro e se deu conta em fevereiro, dia 1º de fevereiro, você perdeu o prazo, você só vai conseguir realizar essa migração em janeiro de 2020. Então tem que ficar atento ao prazo, mas as informações elas servem também, principalmente porque loja virtual de roupa, né, venda de roupa, é uma atividade permitida para o MEI, tá? Daí o Deni Aquino pergunta, a nota avulsa manual ainda pode ser usada? Tem que carimbar no Cefaz? Ótima pergunta, Deni Aquino. Ela é uma nota permitida sim, é uma nota válida sim, porém, quais são os problemas que existem? Dificuldade de localizar essa nota em papelarias, cada vez mais escassa a disponibilidade desse modelo, mas ela é uma nota fiscal válida e por ser física, muitas vezes o cliente ela não gera muita confiabilidade, digamos assim, mas ela é uma nota fiscal válida. Não precisa carimbá-la em lugar nenhum. Para que ela tenha validade, o que o MEI tem que fazer? No portal do Simples, vai ter um linkzinho ali na opção CIMEI, tem um link chamado de consulta optantes. O MEI ele vai acessar esse link com o CNPJ, ali vai aparecer que ele é optante pelo CIMEI, ele imprime essa tela com data de no mínimo 30 dias da data da impressão, que é a data de validade desse documento, e ele vai grampear na nota avulsa para entregar para o cliente dele. Então não precisa carimbar em lugar nenhum, isso existia alguns anos atrás, daí eles mudaram um pouquinho, você acessa o portal do Simples Nacional, vai na abinha CIMEI Serviços, consulta optantes, imprime essa consulta com data de 30 dias no mínimo, grampeia, anexa na tua nota avulsa e entrega diretamente para o teu cliente. É ela que é esse processo que dá validade para a nota fiscal. Gente, todas as perguntas foram respondidas. Muito obrigado por todas as dúvidas, pela presença de vocês, pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de buscar o Sebrae. Acesse o nosso portal sebrae-rs.com.br, acesse as nossas redes sociais, nossa central de relacionamento, as nossas unidades de atendimento presencial. Estamos totalmente à disposição para ajudar e sanar todas as dúvidas que se fazem necessárias. Deixo aqui meu muito obrigado, muito feliz em ter participado aqui desse momento com vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Um abraço e uma ótima sexta-feira aí para todos.